Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou o professor René e leciono a matéria de informática para concursos. E nós estamos começando este projeto, Aprendi Mais Essa, e o nome escolhido tem a intenção de ser realmente absolutamente genérico. Primeiro que não é um projeto específico e exclusivo para a matéria de informática. Outros colegas, em seus devidos momentos, nas semanas futuras, também vão abordar temas quaisquer aqui com vocês. O objetivo é justamente este, aprender mais alguma coisa. Aprender em que sentido, professor? Por exemplo, na parte de informática, do que nós vamos falar? Nós vamos falar de diversas coisas diferentes, desde itens muito específicos, sobre um tópico da matéria, como também, e este é o objetivo deste nosso primeiro bate-papo hoje, falar sobre as técnicas de estudo, mas é claro, voltadas para o concurso e para o objetivo que temos lá na frente. Uma coisa que ao longo do tempo me incomoda é quando, e por favor, eu vou explicar exatamente o que me incomoda, não me incomodam as perguntas dos alunos, sabem que eu sempre tento responder rapidamente, inclusive, mas me incomoda a falta que alguma ferramenta está fazendo, que é o seguinte: professor, como é que eu estudo esses botões todos que tem no Word, no Excel, no PowerPoint? Eles têm nomes, eles têm teclas de atalho, eles fazem isso, não fazem aquilo, onde ficam? Este é um grande desafio que eu tenho, professor. E como é que eu faço isso? Bom, então já vou falar sobre algo que nós estamos começando a desenvolver. A nossa ideia ainda é um pouco embrionária, mas vem sendo desenvolvida já ao longo dessas últimas 2 semanas. E aí, falo daqui a pouquinho sobre isso. Uma coisa que eu sempre percebi como usuário da informática, não só como profissional ligado à área de concursos, mas uma coisa que eu sempre percebi é a questão do que é fácil demais. O que normalmente é fácil demais? Aqueles itens, eu me refiro agora à prática, ou seja, eu não estou falando sobre questão conceitual. O que faz o protocolo POP3 na relação de correio eletrônico? Não. Isso é teoria, isso é decoreba. Eu falo sobre aplicação de comandos do Word, aplicação de comandos e recursos ou no Excel, no PowerPoint e navegadores e em vários outros programas. Mas hoje, especificamente sobre o pacote Office. Vejam, há uma questão de prova recente, enfim, há uma questão de prova que fala sobre um comando que é o inserir folha de rosto. E diz que inserir folha de rosto permite que o usuário aumente a qualidade gráfica do trabalho apresentado, tal. Não importa. Falou lá, deu uma série de informações no enunciado. Disse o que era a folha de rosto, disse que ficava na guia inserir do Word 2010 na sua configuração padrão e fez lá algumas outras considerações. E aí vem a pergunta. E a pergunta foi: em que grupo da guia inserir encontra-se esse comando? E isso é um tipo de questão bastante difícil. O difícil, meus amigos, não é o comando folha de rosto, porque talvez este comando você jamais tenha usado. O difícil é vincular o comando ao nome do grupo em que ele se encontra. Professor, mas você disse que o problema são as questões fáceis demais. Essa não é uma questão fácil demais, porque eu nem uso esse comando e também não sei que grupo é. Cadê o faz demais? Imagina, se isso é faz demais, professor, para onde eu vou quando a questão for difícil? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: existem uma série de comandos e quando a gente conversa com vocês, tanto em encontros presenciais, ao vivo, como também pelas mídias eletrônicas, as salas de aula virtual durante os encontros transmitidos ao vivo, ou então rede social,
e-mail, não importa, e nós vamos tentando entender a dificuldade do aluno e vamos vendo que certas perguntas são feitas com uma frequência muito grande. Então a gente percebe o quê? Que eu falo para o aluno sobre um comando, estou ali batendo papo, falo, olha, sem abrir, você está com o Word aberto? Não, então tá bom. Me diz, em que lugar fica o comando tal? Só que aí eu não uso um comando difícil, como folha de rosto. Eu uso um outro comando, como por exemplo, localizar. Conhece o comando localizar? Conheço, professor, manjo muito, eu uso o comando localizar. Legal. Só fazer uma perguntinha para você, conhece a tecla de atalho? Conheço, professor, Ctrl L, legal. Sabe onde que eu encontro? Aí a coisa começa a complicar. Ou alguns já travam aí, olha, professor, eu encontro, eu não sei onde, mas você usa esse comando? Não, eu uso direto, professor, mas agora que você está me perguntando assim, de bate pronto, onde eu encontro, eu dei uma travada. Alguns ainda dizem, professor, é lá, se eu não me engano, ou às vezes com mais certeza, é na guia página inicial do Word. Estou certo? Está certíssimo, ó, comemorei, beleza. Agora, me diz aí, e o localizar, que de fato está na página inicial, você acertou, perfeito, legal, qual é o nome do grupo? E geralmente, mas geralmente, eu não obtenho a resposta nesse momento. Então, o que eu quero dizer com o fácil demais é o seguinte, nós, como usuários, nós aplicamos certos comandos com tanta frequência e com tanta naturalidade, podemos dar aula do comando. No lugar do professor, se ele não vier hoje, eu sento lá na frente da turma e falo, ó, pessoal, vamos falar de um comando aí que eu conheço. O duro é que provavelmente o comando que eu conheço todo mundo também sabe, mas não faz mal. Que eu não presto atenção, eu sei tudo sobre esse comando aparentemente, eu sei usá-lo muito bem, mas eu não presto atenção onde ele fica, eu não presto atenção. Tem um nominho lá, é verdade, mas eu não lembro. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Vejam, aqui nós temos justamente o Word aberto, né, apresentado, e os comandos, todos os comandos são apresentados nesta grande área, né, que é chamada faixa de opções. Né? E a faixa de opções, cada guia, o tal do antigo menu, agora chamado guia, né, cada um tem a sua faixa de opções e os seus próprios comandos. Mas você observa que todos os comandos estão em grupos e que o nome do grupo aparece na parte inferior. Então, destacando com cores diferentes os grupos, por exemplo, alguns deles, né, nós temos um grupo fundamental, né, para o nosso conhecimento, um grupo muito importante em provas, que é o grupo fonte, marcado agora aí na cor vermelha. Né? Ao lado esquerdo do grupo fonte, você percebe o grupo chamado área de transferência, recortar, copiar e colar, aqueles comandos bem tranquilos, normalmente, né? Beleza, e do lado direito nós temos o grupo parágrafo, ao lado direito da área que está marcada. Lá do lado direito, abaixo, aliás, por baixo, né, do logo do NEAF, você encontra o grupo chamado edição. O grupo que é formado pelos comandos localizar, substituir e selecionar. Então, a pergunta, onde fica o comando localizar, não está mal respondida. Se for dito, fica na guia página inicial, né? Mas estaria melhor respondido se fosse uma resposta do tipo, olha, professor, o comando localizar encontra-se no grupo chamado edição, grupo este que está posicionado na guia página inicial. Também não precisa, claro, tem algum limite, graças a Deus, em tudo isso, né? Também não precisa dizer que é o último grupo do lado direito, porque aí se a banca começar até com isso, a ordem dos grupos, aí a gente vai ter que fazer outra coisa na vida, né? Então, isso é uma coisa importante. Claro, porém, pessoal, é muito... Aliás, deixa eu mostrar, por que não, né? O grupo da guia inserir, onde estão os comandos de vinculação àquela questão que eu mencionei, folha de rosto, página em branco e quebra de página, é o primeiro grupo da guia inserir, e você pode observar que o nome do grupo é páginas, tá certo? Ora, dizer a você até agora, né, já mostrando, dizer a você que o comando inserir página em branco, que o comando inserir quebra de página fica no grupo páginas,
evidentemente, parece até meio óbvio. Mas a ideia do programa é ser óbvio, né? A ideia do programa... Por que o grupo lá que nós marcamos em vermelho antes é chamado fonte? Porque aquele é o grupo cujas formatações aplicam-se aos caracteres, né? Então, tamanho da fonte, o negrito, que é um estilo da fonte, e daí todas as informações. Ora, por enquanto, porém, eu apenas teria que dizer assim, olha, então, quando você estiver estudando, preste atenção no grupo. Beleza. Ah, mas isso, professor, e agora? Pelo amor de Deus, é coisa demais. Então, duas coisas. Primeiro, uma dica sobre algo que você pode fazer no seu cotidiano, uma pequena mudança, talvez uma pequena grande mudança, e depois eu falo sobre uma tentativa de ajudá-los que nós vamos efetuar em breve. A primeira coisa, meus amigos, é o seguinte. Evidentemente que cada um de nós tem responsabilidades, como, por exemplo, o nosso emprego. E que ali espera-se eficácia, e a eficácia está vinculada ao tempo. E o tempo, quanto menor, melhor, e, portanto, quanto mais automaticamente eu executar funções, mais melhor eu cumpro o meu papel ali dentro daquela estrutura. Eu não vou negar essa parte, porque o concurso público não pode também dominar a sua vida como se nada mais existisse. Mas na medida do possível, por incrível que pareça, eu vou pedir para que você desacelere a velocidade de ações quando aplica comandos. Olha só, deixa eu mudar aparentemente um pouco de ângulo de ataque no aspecto. Os navegadores, não importa qual você use, os navegadores têm símbolos, são os botões, e os botões também têm as suas funções, como você bem sabe. A setinha para o lado esquerdo do comando voltar, né? O botão que tem o desenho de uma casinha, homepage, página inicial, só para citar alguns dos que você vai lembrar sempre de cabeça. Embora não tenham, porém, grupos, os botões muitas vezes têm nome. E as pessoas sabem o que o botão faz, mas não lembram o nome do botão. Isso não é tão raro assim. E se acontece com você e você se sente mal, como se você fosse a última pessoa do mundo, saiba que eu recebo esse tipo de informação muitas vezes. E se eu recebo a informação muitas vezes, é porque ela ainda é muito mais comum, porque eu sei quantas pessoas não têm a coragem de falar isso, porque se sentem mal, acham que vão falar isso para o professor vai pensar o que de mim, que eu não sei nada, que eu sou burro, não sei o quê. Eu sei como é que são essas coisas. A vergonha faz parte também. Então, é algo muito comum. Então, assim, abrir o navegador para navegar pela internet, checar seus e-mails, ler as notícias, sei lá o quê, quando você for clicar no botão, demore-se um pouquinho de tempo naquele botão. Quando você posiciona o cursor do mouse sobre um botão, vai aparecer uma caixa de diálogo com o nome desse botão. Não faça tudo com pressa. Por quê? Porque aí você vai começar a memorizar. Vai começar a memorizar e vai levar um tempo. Mas para levar o tempo, seja ele um dia, 10 dias, 10 anos, não são 10 anos e nem é um dia, é claro, mas leve o tempo que for, se você não der o primeiro passo, o tempo não vai começar a contar. Então, pacote Office, vai usar um comando? Sempre que for usar o comando, é chato isso, hein? Vai te dar uma impressão de que você está muito lento na execução das suas atividades. Mas na medida do possível, sempre que você for usar um comando no Word, no Excel, no PowerPoint, posicione o cursor em cima do comando e depois que posicionar, dá uma olhadinha no nome do grupo. Enquanto você está olhando o nome do grupo, o programa vai mostrar uma caixa de diálogo com o nome do próprio botão. Então, você já vai ver o nome do grupo e o nome do botão. Pelo menos para os comandos que você usa com mais frequência, em pouco tempo, você já não precisará mais fazer isso. Em pouco tempo, você vai automaticamente pensar, deixa eu ver, eu vou usar o comando tal. Você vai falar em voz alta isso, mas o seu cérebro vai se condicionar a isso. Está lá no grupo tal. Ah, é o comando X, está lá no grupo tal. Você mentalmente vai falar isso. Então, no dia da prova, esse comando apresentado para você, a questão que poderia ser muito difícil, ela se transforma numa questão imensamente fácil. Mas é claro,
deixar sempre tudo na mão de vocês, não porque tem ou não tem capacidade de fazer, isso jamais eu duvidaria, vocês têm capacidade de fazer absolutamente tudo que querem e sempre. Mas, no intuito de ajudar, nós começamos a desenvolver um projeto para esta tarefa. O objetivo lá na frente, mas ainda não sabemos como vai ser, nós ainda temos algumas questões aqui a debater, né? Mas um trabalho, para quem conhece o trabalho do NEAF, um trabalho similar, eu não pretendo fazer a mesma coisa, mas a mesma linha, foi aquela tabelinha de prazos, aquele trabalho de prazos. Então havia uma questão e dizia qual é o prazo para isso, qual é o prazo para aquilo. Então, de uma certa maneira, talvez lá, mais ou menos assim, no futuro próximo, você vai ter um aplicativo, um recurso do site, alguma coisa, a gente vai ver como distribui isso de alguma maneira, em que vai aparecer um botão e aí vai ser perguntado, ou, são as 4 informações que eu imagino primariamente, ou vai aparecer uma pergunta do tipo, qual é o nome desse botão aí? Ou vai aparecer uma pergunta do tipo, qual é a tecla de atalho para esse negócio que está apresentado aí? Ou vai aparecer em que guia do Word, Excel, esse botão fica? E ainda em que grupo? Qual é o nome do grupo ao qual esse botão está vinculado? E esse mesmo botão vai ser apresentado só o desenho dele. Então a gente vai apresentar, por exemplo, só um botão, o retângulozinho ali, com a letra N lá dentro. E a gente vai perguntar, qual é o nome deste comando? Ah, negrito, beleza. Qual é a tecla de atalho dele? Ctrl N, com outras 4 alternativas, né? Em que guia ele fica? Ah, na guia página inicial. Qual é o nome do grupo? O grupo fonte. Mas não as 4 perguntas na mesma questão. Ora vai aparecer, estou pensando em fazer uma coisa aleatória, ora vai aparecer um botão com a pergunta sobre a tecla de atalho, ora sobre o posicionamento da guia ou do grupo, ora sobre o nome. E com isso, a bem da verdade, já também trabalhar um pouquinho melhor as questões sobre teclas de atalho. Porque normalmente a gente dá uma lista de teclas de atalho, longa ou resumida, tanto faz, e você tem que ficar decorando. Eu sempre digo, tecla de atalho você tem que fazer o quê? Praticá-la. Ctrl N faz negrito? Deixa eu ver, selecionei uma palavra, Ctrl N. Ah, olha, ficou em negrito, legal, memorizei. Esse tipo de memorização é mais importante. Então, por mais que vocês não gostem de desacelerar, porque dá a impressão de perda de tempo, para esse tipo de questão, que está, claro, diretamente vinculado a provas VUNESP e provas CESP, né? São as duas campeãs, mas não é raro encontrar esse tipo de questão, por exemplo, em provas da Sesgran Rio e até mesmo, ocasionalmente, em algumas provas da Fundação Carlos Chagas. Isso sem falar de outras bancas como Consulplan, ainda um pouco menos intensa no nosso mercado, mas que já começa a fazer mais provas, e tantas outras bancas, a bem da verdade, algumas delas que você já viu uma prova na vida e nunca mais. Então, o tipo de recurso acaba sendo muito útil. Então, sugiro a vocês que façam esse trabalho no cotidiano, porque uma coisa é você falar assim, vou sentar para estudar informática. Beleza. A outra coisa é você falar, ah, professor, mas olha, professor, eu fiquei estudando informática 2 horas, agora eu só quero navegar na internet um pouquinho, eu não vou ficar indo devagar. Eu concordo que nós temos dias e dias em que a nossa paciência, a nossa intensidade de concentração, eu entendo, mas vocês também têm que entender, eu acho que vocês entendem isso muito bem, que a parte ali do sacrifício é uma parte que é esperada de você, não por mim. Eu, evidentemente, não vou ter grandes lucros, não lucros financeiros, mas não vou ter grandes benefícios quando você passar. Vou ficar alegre, vai ser legal pra caramba, mas o maior beneficiado, claro, é você. Então eu recomendo que você gaste esse tempinho a mais, mas realize as tarefas corretamente. Tá legal? É isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha aprendido mais essa. Um abraço para vocês.